Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos assistem nessa nossa, hoje, segunda aula do módulo 3. Estamos caminhando, já vamos hoje começar a estudar as trombetas, já que na aula passada, as aulas anteriores, nós vimos um interlúdio que houve entre o sexto e o sétimo selo. E quando o Cordeiro de Deus, glorificado, que tirou o pecado do mundo pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário, tira o sétimo selo, nós vimos na aula passada que algo surpreendente acontece. Então, temos na retirada do sétimo selo a abertura do livro e um silêncio no céu por cerca de meia hora. Foi o nosso tema da aula passada e vimos, inclusive, que a hipótese mais aceita, lógico que muitas coisas estão acontecendo simultaneamente, mas que esse silêncio viria, primeiro, em reverência à oração dos santos. Segundo, viria pela expectativa do que vai acontecer, já que 7 selos foram abertos, o livro, finalmente, o rolo pode ser desenrolado e os eventos do escatom, os eventos finais, terão o seu início, mais do que justificado, um silêncio expectante, um silêncio diante da grande interrogação. E agora, o que nos acontecerá? Uma certeza habita o coração dos santos, o coração daquela grande multidão vestida de branco, que inclusive faremos parte dela. Então, há uma grande interrogação acerca do que virá, mas uma certeza do que aquilo que vier, tudo o que vier, todo o juízo de Deus será justo, será carregado de graça, misericórdia, será carregado de justiça mesmo, e principalmente com os ímpios, que a partir de agora têm as suas últimas chances de se arrependerem e de entrarem para a glória, junto conosco, os filhos de Deus. As pragas das trombetas, então, terminamos os selos. Agora são as trombetas. Nós terminamos a aula passada afirmando, a partir do texto bíblico, o seguinte: então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar essas trombetas. Então, a partir de agora, as trombetas são tocadas. Hoje nós veremos 4 delas. As 4 primeiras trombetas. Mas, fechando essa breve introdução nossa, é importante pensarmos o seguinte: primeiro, que as pragas das trombetas, juízos trazidos pelos toques das trombetas, reproduzem as pragas egípcias
e remetem aos problemas da idolatria do Império Romano e das seitas cristãs na Ásia. O que isso quer dizer, né? De repente, João vai descrever o que ele está vendo, o que está sendo revelado para ele em espírito, a partir do que aconteceu há milhares de anos atrás, lá no Egito. Significa, sabe o quê? É um tema presente no Apocalipse. O nosso bom Deus é o Eu Sou. O que era, o que é, o que virá, o que há de vir. O mesmo Deus que estava com Moisés, estava com as igrejas na Ásia Menor, como, por exemplo, Éfeso, a igreja de João, está conosco hoje e estará naquele glorioso dia em que Jesus voltará para julgar. O propósito é provar isso que nós estamos falando, é provar a soberania de Deus numa última oportunidade para o arrependimento. Às vezes a gente perde a paciência. Isso faz parte da história da igreja. Tem muita seita que não leva muito a sério o que está escrito na palavra de Deus, que até arrisca a antecipação desse glorioso dia. Mas enquanto houver um escolhido, Jesus Cristo não virá. Enquanto houver um escolhido a ser salvo, a ser resgatado, a ser transformado pelo sangue de Jesus Cristo, a misericórdia, o grande amor de Deus continuará dando a oportunidade para o arrependimento. Ao toque de cada trombeta é lançado um juízo sobre a terra. Nós estamos adentrando agora naquilo que o nosso estudo até aqui preparou. O que estava sendo preparado nesses 7 primeiros capítulos, o escatom. Então, nós estamos entrando no conhecimento que nos é revelado dos eventos finais, alguns preparatórios, outros simultâneos à volta gloriosa do Cordeiro. Então, hoje, nós, a partir do verso 7, nós temos o toque das trombetas. O versículo 7 de Apocalipse 8, que é o capítulo em que nós estamos estudando, diz assim: o primeiro anjo, que tinha a primeira trombeta, tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Sangue misturado com fogo. Como já dissemos, a base é a 7ª praga do Egito, que acompanha o toque dessa trombeta. Em Êxodo 9, 23, a gente lê: quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões, granizo, raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Nunca houve uma tempestade como aquela, desde que este se tornou nação. Então vejam bem vocês, granizo é um juízo frequente no Antigo Testamento.
Nós vamos encontrar, por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 38, verso 32, o seguinte: as indagações que Deus faz para Jó, perguntas que não temos respostas para ela. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já ouviu os depósitos de Saraiva? Eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate. Você já foi lá onde eu guardo granizo, onde eu guardo fogo, onde eu guardo raios, trovões, terremotos para os dias de combate? Sangue e fogo tem na palavra de Deus o significado, representam, simbolizam juízo. Em Joel 30, nós encontramos. Desculpem, Joel 30. Joel capítulo 2, verso 30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O livro de Joel é um livro importante, porque a tendência no povo de Deus era e é entender, por exemplo, o dia do Senhor como um dia somente de vitória. Não, é um dia de vitória, como nós estamos estudando em Apocalipse, mas também de juízo. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Verso 31 de Joel 2. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Do trono de Deus, onde está assentado o Pai, e à sua direita o Filho, emanam graça, misericórdia, amor, mas também juízo e poder. E no dia do Senhor, naquele glorioso dia, a justiça de Deus será manifesta. É o que nós estamos vendo. Interessante que provavelmente João escreveu isso, teve por base de inspiração para relatar o que ele estava vendo, as chuvas com cor de sangue e poeira que vinham do Saara e cobriam a Ásia Menor. No Mediterrâneo cai uma chuva com cor de sangue devido a essa poeira. E também muitas erupções vulcânicas naquela região, no mar Egeu, também tornavam o céu avermelhado, mas em nada comparado a 1/3 da terra queimado, que é o que acontece aqui. E foram atirados à terra, fogo misturado com sangue. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também de toda erva verde. Para se ter uma ideia do que significa essa primeira trombeta, equivaleria, por exemplo, à incineração, à queima. A gente tem assistido sucessivos incêndios criminosos na floresta amazônica. Mas esse 1/3 da terra equivaleria a toda a Amazônia queimada, a Mata do Congo, Floresta do Congo, de Yosemite, nos Estados Unidos, e de Yellowstone, torradas por esse juízo.
uma dimensão grande. E percebam aqui, a primeira trombeta, quando o anjo toca a primeira trombeta, o juízo não cai diretamente sobre a humanidade, cai sobre a natureza. É lógico, se você queima 1/3 da vegetação do planeta, o impacto ambiental disso será monstruoso, como nós já estamos experimentando os impactos ambientais das devastações que estamos acompanhando, não só aqui no Brasil, mas no planeta. Quando eu me mudei para Brasília, em 1964, eu tinha 10 anos de idade. O clima, o ciclo do clima aqui era Nós tínhamos 6 meses de estação chuvosa e 6 meses de estação seca. Hoje nós já temos praticamente aí uns 4 meses a 5 de estação chuvosa e o restante de estação seca, o que é um problema, né? Porque nós vivemos a 1.300 metros de altitude, em média, um clima tropical de altitude. Os climas tropicais de altitude no planeta são desérticos. Com a retirada da vegetação, essa desertificação evidencia essa característica perversa dessa região que a gente vive. Clima de deserto, temperaturas elevadas durante o dia, baixas temperaturas durante a noite, umidade relativa do ar baixa, que é uma das coisas que eu mais senti quando me mudei para cá, porque eu morava no pé da Serra da Mantiqueira, lá no estado de São Paulo, o clima era outro. Então, o toque da primeira trombeta não atinge diretamente a humanidade, mas o impacto disso, as mudanças ambientais provocadas por essa mistura de fogo, sangue, que vai cair no toque da primeira trombeta, são desastrosas. Verso 8. Verso 8 é o toque da segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, o que lembra as erupções vulcânicas lá do Mediterrâneo à época de João, por exemplo, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Isso para Roma, um pesadelo. A segunda trombeta destrói 1/3 das águas oceânicas. 1/3 das águas oceânicas é muita coisa. Destrói a vida existente no mar, na teia alimentar planetária, os oceanos têm uma função primordial. Existem culturas no mundo, por exemplo, ligadas ao ciclo de vida de peixes, mamíferos, moluscos, que vivem nesses oceanos. E isso faz par com a primeira praga do Egito, lá em Êxodo capítulo 7, a partir do 19, nós vamos ver o seguinte: diz o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado, e toda a água do rio transformou-se em sangue, o que foi um problema seríssimo.
ainda mais o Egito, a dependência do Egito para com o rio Nilo. Aqui, no caso, a dependência da humanidade para com os oceanos. 1/3 das águas oceânicas transformam-se em sangue. Sangue é vida, sangue é matéria orgânica em alto nível de concentração. Eu fico imaginando 1/3 dos oceanos transformado em sangue. Primeiro, isso vai impossibilitar a vida marinha. Segundo, no processo de decomposição desse sangue, o mau cheiro, um desequilíbrio total no ecossistema dos oceanos. E é uma grande montanha em chamas. Vejam que novamente sangue e fogo presentes na segunda trombeta, no juízo, na praga trazida pelo toque da segunda trombeta. Equivale a uma massa enorme voando para a terra. Tudo isso conforme a soberania de Deus e a onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Moisés já antevê isso lá em Deuteronômio 32, pois um fogo foi aceso pela minha ira. O que provoca a ira de Deus? A rebeldia humana, o pecado que traz como salário a morte. Um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol, que vai derreter os subterrâneos do planeta. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Então dá para imaginar uma montanha em chamas, um vulcão, uma explosão vulcânica tão grande que um vulcão é lançado ao mar e transforma as águas marinhas. Lá no Egito foi o bordão de Arão, aqui a montanha, transformando água em sangue. Perceberam o que estava acontecendo no Egito? O que acontece com nós hoje e o que acontecerá no escatom? Lembra, Pompeia foi destruída pelo vulcão, pelo Vesúvio. O Vesúvio foi uma explosão vulcânica tão terrível que fósseis encontrados no sítio arqueológico de Pompeia mostram famílias reunidas em torno da mesa e pessoas em diversas atividades, em casa ou na rua. Lembra também as erupções do Egeu. Parece um meteorito caindo no mar. Lembra a deusa Ártemis no templo de Éfeso. Em Atos 19, 35 diz assim a palavra do Senhor. Estava tendo um tumulto danado. As pessoas queriam linchar Paulo. Aí o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, muita calma nessa hora. Quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Por que a gente traz esses fatos? A gente traz esses fatos porque eles faziam parte da vida do público para o qual João estava escrevendo esse texto. É como se João estivesse falando assim, olha, da mesma forma
acontecerá que uma grande montanha vai cair no mar. Isso tinha a ver com a experiência de vida daquelas pessoas. Naquela cultura que a igreja de Éfeso e as 7 igrejas ali da Ásia Menor que nós estudamos, e as igrejas espalhadas pelo mundo hoje, os meteoros, por exemplo, uma grande montanha caindo em chamas, eles representam a ação direta dos deuses na mente pagã. Só que essa grande montanha, quem mandou foram as boas mãos do Senhor como alerta para que ainda há tempo para arrependimento. As 3 primeiras pragas têm como elemento comum o fogo. O anjo, no verso 5, encheu, nós vimos na aula passada, um incensário com fogo, antes de lançá-lo sobre a terra, com a resposta das orações dos santos. O que a gente tem que ver é o seguinte: quando a gente clama por justiça, olha o estado que está o mundo que nós vivemos. Quando clamamos por justiça, as nossas orações são recebidas e sobem a Deus como aroma suave, pela intercessão do Espírito. E quando Deus as responde, vem terremotos, vem tudo isso que nós estamos vendo aqui. Tanto a primeira quanto a segunda taça concentram a atenção no sangue. Desculpem, a primeira quanto a segunda trombeta concentram a atenção no sangue. Os paralelos unem as pragas do grande dia da ira do Senhor. Significa o seguinte: quando a ira do Senhor se manifestar no escatom, vidas serão perdidas, vidas serão ceifadas, como veremos adiante. No verso 9, temos o seguinte: e morreu, fruto do toque da segunda trombeta, a 3ª parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 3ª parte das embarcações. Os resultados da queda do monte no mar foram devastadores. Um povo como o romano, que depende do comércio marítimo, sabe qual era o gargalo de Roma? O nosso gargalo hoje está sendo as vacinas, né? Não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos assim, na mão dos chineses, né? Agora está dando uma aliviada porque americanos estão entrando em cena, mas nós não produzimos vacinas. Os romanos dependiam do mar para se alimentar, para se vestir, para dominar por intermédio da guerra. Então, os resultados dessa segunda trombeta, dessa montanha que cai em chamas no mar, o que acontece? São devastadores sobre a vida de Roma. A sua dependência, nós também dependemos. Vocês viram o que aconteceu com aquele cargueiro que ficou atravessado por conta de uma rajada de vento lá no canal do Suez? O mundo todo ficou preocupado, porque o fluxo de mercadorias entre oceanos foi bloqueado. As rotas marítimas em Roma eram chamadas de força vital de Roma. Os romanos dependiam do mar para comida e para o comércio em geral. Era uma questão
estratégica. Então, didaticamente, Deus trabalha o coração das pessoas ao trazer no toque desta segunda trombeta exatamente essa cena devastadora. Imaginem 1/3 dos nossos oceanos devastados. Mas ainda é um juízo parcial, né? Ainda existem 2/3 aí que representam o que esses 2/3 que continuarão com o que resta de resiliência, recompondo os ecossistemas marítimos. O que isso representa? A misericórdia de Deus. Ainda há oportunidade para arrependimento. Olha, se tem uma coisa que me apavora, é me imaginar numa situação em que não tenho mais possibilidade de arrependimento dos meus pecados. Graças a Deus, essa questão eu já resolvia na minha vida. Mas existem pessoas queridas, amadas minhas, que não resolveram essa questão. São pessoas para as quais o pecado é um estranho. Então Deus vai dando essas oportunidades para que haja arrependimento. A benevolência, a misericórdia, o amor, é a graça de Deus sendo manifestos no toque da segunda trombeta. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Vocês já perceberam que quando começarem a tocar as trombetas, as estruturas celestiais começam a ser abaladas, é montanha pegando fogo, é uma grande estrela, como agora um grande meteoro, caindo do céu sobre a terça parte dos rios e das nascentes, ardendo como tocha. Olha, eu fui educador ambiental durante muitos anos e confesso para os meus irmãos que as minhas previsões à época com os meus alunos tornaram-se assim até ingênuos, porque eu conversava muito com os meus alunos o seguinte: nas nossas excursões pelo DF em torno, eu sempre falava o seguinte: olha, se continuar do jeito que está, daqui a 30 anos nós vamos ter racionamento de água em Brasília. Já tivemos. Há menos de 10 anos da época que eu falava, já tivemos. E quando você toca na água, é um problema seríssimo. Olha, pode faltar tudo. Você sabia que a maioria das guerras no mundo acontece por conta da água? Não é por conta de petróleo, não é por conta de nada, é por conta d'água. Por conta de nascente, por conta de vida, porque a água é vida. E Jesus Cristo usa, o nosso bom Deus usa metaforicamente a água para trabalhar em nós o que significa vida eterna. Então temos mais uma alusão à primeira praga do Egito. E essa grande estrela queimando como uma tocha é um meteorito, uma estrela cadente que cai sobre 1/3 de rios e nascentes. 1/3 da água potável do mundo vai ficar prejudicado com o toque da terceira trombeta. As estrelas cadentes são sempre um sinal de escatom.
Aqui ela cai sobre um terço das fontes de rios e de águas. Vamos ver o que nos diz o Salmo 107. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. É o que está acontecendo aqui. E Deus está falando, Deus está gritando. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas o que esse coronavírus tem mostrado para a humanidade? Tem mostrado o quanto nós somos frágeis, o quanto os sistemas nos quais nós acreditamos e damos a vida por eles são frágeis. O quanto um ser que não chega a ser uma célula é um apanhado de proteínas e de ácidos nucleicos, DNA, RNA. O quanto que uma partícula, menor do que uma partícula de poeira, muda o mundo. É o que nós estamos experimentando. E o que Deus está querendo falar com isso? Olha, vocês estão construindo cisternas rotas. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, rotas, que não retêm água. Isso Deus estava falando para o seu povo lá no Oriente Médio. Uma região em que a disponibilidade de água potável é limitadíssima. Mas eu tenho uma amiga judia que passou 3 anos em Israel para conhecer as suas origens. E eu falei, o que mais te impressionou em Israel? Ela falou, Estevão, nós fizemos uma excursão e no meio do nada, no meio do deserto, o guia da excursão falou assim, olha, nós vamos visitar agora um rio. Bom, cadê o rio? Se olhar para um lado, deserto, para o outro, deserto, para o outro, deserto, só deserto. Entraram numa caverna. E ela me disse uma coisa que me impressionou muito. Ela falou, Estevão, ali eu saí daquela caverna crendo que Deus existe. Porque se Deus não existir, aquilo que nós vimos, e era um grupo de mais de 20 pessoas, também não existia. Mas existia, nós testemunhamos e marcou as nossas vidas. Trocaram, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas. E Deus está gritando por meio dessa pandemia. E Deus está gritando por intermédio da sua palavra. Olha, no toque da 3ª trombeta, 1/3 das águas potáveis serão contaminadas. Décimo primeiro versículo, no capítulo 8. Qual é o nome da estrela que caiu? Absinto. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Uma reversão das águas de Mara. Mas antes, Jeremias escreveu,
no capítulo 9 do seu livro, verso 15, que teve que ser reescrito, né? Porque o rei picotou e jogou a primeira versão no fogo. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, farei esse povo comer comida amarga e beber água envenenada. Para quê? Para ver se aprende, para ver se arrepende, para ver se vê a mão poderosa de Deus agindo sobre a história. A estrela tem um nome, absinto. E o absinto não é venenoso. Mas por que Deus vai servir comida e água amargas? Por quê? Porque esse amargo do absinto é um símbolo de tristeza amargurada, de juízo e de morte. É um aviso. Aqui a estrela inverte as águas de Mara. Vamos ver o que nos diz Êxodo sobre isso. Êxodo 15, 23. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Vocês sabem por que essa estrela chamada absinto vai cair sobre 1/3 dos rios e das nascentes? Porque da mesma forma que aquele povo que estava ali em Mara murmurava, continuou murmurando, morreu no deserto. Continuamos murmurando, continuamos reclamando, continuamos abrindo cisternas rotas. E no toque da terceira trombeta haverá uma inversão de Mara. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Esse juízo trombeta reproduz a 9ª praga do Egito. Perceberam os paralelos? O Deus é o mesmo, o pecado é o mesmo, a rebelião é a mesma, a misericórdia do nosso Deus para conosco é a mesma. A sua perseverança, o seu amor, a sua vontade de salvar, a sua expectativa de arrependimento continuam os mesmos. Êxodo nos diz assim: então disse o Senhor a Moisés, 10, 21, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Dá até falta de ar. Você já pensou uma treva tão densa que você pode pegar e senti-la pelas mãos? Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Houve conversão? Não. Deus tem enviado
pragas, tem enviado desertos, tem enviado guerras, terremotos, tempestades, tsunamis. E a humanidade não se arrepende. Veremos em Apocalipse que vai chegar ao ponto das pessoas morderem a própria língua, mas não se arrependem e continuam blasfemando contra Deus. Os corpos celestiais são nomeados aqui, né? O sol, a lua e as estrelas. A escuridão lembra, mais uma vez, voltamos, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 1:2, o silêncio. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E a escuridão, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembra o prelúdio, mas lembra também o mundo em que nós vivemos, um mundo que está perdido no pecado, na mentira. O julgamento é este. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo. Jesus Cristo, Deus Emanuel, encarnou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E os homens amaram a Ele. Não, Ele foi pregado no Calvário. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que a gente tem visto é isso. Dentro da igreja, inclusive. Irmãos, muitas vezes amam mais as trevas do que a luz. Consideram muito mais esse mundo do que Deus e a sua palavra, porque as suas obras eram más, diz a palavra. Isso quem está falando é a palavra de Deus. Está falando é o próprio Deus, está escrito. Verso 13. Aí há uma mudança de cena. Eu gosto tanto do Apocalipse, eu tenho aprendido a amar a palavra de Deus. E o Apocalipse era um livro assim, que muitas vezes nos é passada essa ideia, um livro para letrados. Um livro para poucos, mas não. É revelação. E é revelação para quem? Para o que crê. É revelação para aquele que busca e acha. É revelação para o que bate e a porta é aberta. E é um livro surpreendente, porque ele tem umas quebras. Didaticamente, o Espírito Santo de Deus inspirou a João de forma que as coisas vão sendo relatadas conforme a vontade de Deus, cujos pensamentos e caminhos são muito mais elevados do que os nossos, mas também considerando uma pessoa como eu, como você, como João, que não consegue registrar tudo o que está acontecendo diante dos seus olhos. E o verso 13, de repente João para de olhar para os 7 anjos, 4 deles já tocaram as suas trombetas, e de repente João vira, porque ele ouve alguma coisa, e ele olha para o céu. Desfoca lá dos anjos que tinham as trombetas,
recebidas do Cordeiro, que tem o livro, e João olha para o céu. E o que ele vê? Então vi. Mudou de cena. Todas as vezes que você encontrar essa expressão no livro de Apocalipse, então vi, é porque mudou de cena. Mudou de visão. João já está vendo outra coisa. Está criando aqui um ínterim entre a quarta e a quinta trombeta. E é um aviso para a gente, é mais ou menos Deus nos preparando para o seguinte: olha, quando chegar o escatom, as 4 trombetas vão trazer danos sobre a natureza, sobre a vegetação, sobre os oceanos, sobre os rios, sobre as nascentes. As 3 últimas preparam o coro, porque é sobre a humanidade. E nós já vimos o seguinte, que nós não seremos poupados desse tempo curto que Jesus Cristo diz, que será um tempo breve, 2 tempos, metade de um tempo, segundo Daniel, 3 anos e meio é o símbolo. Por que um tempo breve? Senão não ia sobrar ninguém. Agora, quando chegar o toque das 3 últimas trombetas, então teremos os ais. Por quê? Porque serão pragas, castigos sobre a humanidade. Verso 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai. Um ai para cada trombeta que falta. Ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Uma águia falando. Por que a águia? Um aspecto que traz a águia para o texto é a sua presença marcante nas bandeiras dos exércitos romanos. Ela estava presente na bandeira romana. Eram tidas como mensageiras dos deuses, só que aqui agora é aquela águia que Deus fala, que eu carreguei vocês como sobre asas de águia no deserto. A Bíblia considera a águia um pássaro impuro, mas ela também representa outros aspectos. Sobre a impureza, Levíticos 11:13 diz: das aves essas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoço e a águia marinha. Mas na Bíblia, as águias representam também poder. Em Êxodo 19:4, um texto que eu já citei: tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei, meu povo, sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Águia como símbolo de presságio, em Jeremias 48, 40, 42, diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia, estenderá suas asas sobre Moabe, e Moabe será destruída. Resumindo, águia como símbolo de realeza. Você já havia pensado sobre isso? Já vimos aqui em Apocalipse 4:7, o 4º ser vivente semelhante à águia quando está voando. Realeza.
Mas a águia também, na palavra de Deus, é símbolo de vigor e força. Eu sempre lembro da dona Almerinda. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso para quem, como eu, já estou aí debaixo de 4 sangrias consecutivas, quinzenais. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É símbolo também de ajuda e proteção. Em Apocalipse, nós vamos ver no capítulo 12, verso 14, daqui umas poucas aulas, e foram dadas à mulher, à igreja, as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Lugar de igreja no deserto. Ao seu lugar. Perceberam o porquê dessa águia, de repente, gigantesca, que João vê no meio do céu, anunciando os 3 ais, anunciando o toque das 3 trombetas que ainda estão para ser tocadas por 3 anjos. A águia estava voando no meio do céu, reflete a sua atividade. Seu anúncio é: a humanidade deve escolher, ela está evangelizando, arrepender-se ou submeter-se aos 3 ais. Na vida a gente não tem muita opção, não. Ou a gente está com Deus, ou a gente está com um grande dragão vermelho. O que a águia está anunciando é isso. Quem estiver com o dragão estará sujeito aos 3 ais. Quem se arrepender estará na glória com o Cordeiro de Deus, glorificado, que tirou o pecado do mundo. Aqui é invertida, né? A fórmula santo, santo, santo. Santo, santo, santo é trocado por ai, ai e ai. Deus requer juízo para os habitantes da terra. Olha, habitantes da terra é um termo que aparece em Apocalipse, um termo apocalíptico, técnico. Não é quem mora na terra. Habitante da terra, segundo a linguagem de João, é quem é seguidor da besta. É seguidor de Satanás e de seus anjos. Quem for seguidor de Satanás e seus anjos será submetido aos 3 ais. É o que está sendo anunciado. Perceberam, irmãos? Semana que vem a nossa aula será em cima das 3 trombetas finais. E Paulo nos ensina o quê? Que ao toque da 7ª ressuscitaremos. Não é a última? São 7. As primeiras 4 trombetas desbancam os deuses terrenos. A idolatria que reina no mundo. Mamon. Vocês já viram a preocupação com a economia? Agora me diz o seguinte: quem é a economia? Responde para mim o seguinte: que mercado é esse que, segundo os economistas, há dias em que amanhece mal-humorado? Deus, com as 4 primeiras trombetas, desbanca os deuses desse mundo. Deus deseja tornar sua onipotência conhecida ao mundo. Estamos atravessando, eu nunca imaginava que a minha geração experimentaria uma pandemia. Estamos experimentando. Tenho conversado com os meus amigos acerca disso. Tem um amigo
que quando estudávamos no ANB, ele foi fazer um exame nos pulmões, um raio-x dos pulmões para fazer um estágio na SEB, foi detectado tuberculose. E a gente tem conversado sobre isso no meio dessa pandemia. Como é que você está, meu querido? Eu estou trancado dentro de casa. Porque até hoje, e ele pegou a tuberculose, sabe como? Baixa imunidade pelo tanto que ele estudou. Uma das maiores autoridades de transmissão elétrica do planeta. Trancado dentro de casa. Deus domina a criação, domina o corona, domina as estrelas que caem pegando fogo como o absinto. E ele instrumentaliza a criação para o cumprimento dos seus desígnios, para aquilo que está escrito no livro, no rolo, que está na mão direita do Cordeiro e que já tem os 7 selos abertos. Ele provê tudo o que precisamos para viver eternamente. A águia que para os pagãos era mensageira dos deuses, aqui nesse texto que estudamos, é a mensageira do Deus Altíssimo. É criatura dele, é serviço dele. Ela anuncia os 3 ais relacionados às 3 últimas trombetas, para que os juízos divinos caiam direto sobre os ímpios, porque nós, você, estamos selados. Lembra lá do capítulo 7, os 144.000 sendo selados? Eu e você estamos lá. Você crê nisso? Você crê que você é a habitação do Espírito Santo de Deus e que podem fazer o que quiserem? Mas a sua alma, que é de Deus, que é eterna, nessa ninguém toca. Foi comprada por alto preço. E a grande mensagem, queridos, ainda há tempo para arrependimento. Você não crê? Creia. Você creu? Arrependa-se. Existe pecado ou culpa que você não consegue se arrepender? Clame, porque o selo do Espírito te convencerá de todo pecado e culpa e te levará a Cristo, o nosso sumo sacerdote. Não há pecado ou culpa que não possa ser perdoado. Pavor por conta dos ais que estão por vir? Para quem não crê, porque para nós é motivo de júbilo, é motivo de alegria, é motivo de gratidão, é motivo de louvor do nome de Deus, é motivo de proclamação do Evangelho para que haja salvação a todo aquele que crer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai que nos carrega em asas de águias e atravessamos as provações, atravessamos as dificuldades, atravessamos os medos, atravessamos as dúvidas, os pavores, atravessamos, Pai, o vale da sombra da morte e somos consolados, aliviados pela Tua vara e pelo Teu cajado que nos mantém no caminho da salvação, no caminho que leva à eternidade, por intermédio de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Confesso que ficamos temerosos diante dessas profecias,
diante desses juízos que assolarão a natureza, assolarão os mares, assolarão os rios, as nascentes. Senhor, muito obrigado, porque a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, o teu amor infinito por nós nos alcançou. E temos a garantia, Senhor, de que mesmo passando por provações, mesmo passando por desastres, mesmo passando por pandemias, mesmo passando por guerras, mesmo passando por injustiças, por mentiras, por perseguições, por seduções, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda e o Senhor nos livra de todo o mal. Muito obrigado por isso, Senhor. Te agradeço pelo meu coração cheio de tremor, temor e de amor. Que outra resposta eu poderia dar a ti e aos meus irmãos que não, porque é o que eu recebi de ti. E isso transformou a minha vida e transformou o cosmos. Eu te oro no nome daquele que tornou isso possível, que tornou isso realidade, Jesus Cristo, o seu único Filho primogênito, que está assentado à tua direita, o que tomou o cálice. Amém. É isso aí. Nosso ritmo agora vai ser assim um pouco mais puxado, porque nós já temos instrumentos para desvendarmos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus quer nos revelar doravante. E eu planejo as próximas aulas, tenho planejado da seguinte maneira, irmãos, de forma que os assuntos fiquem menos fragmentados e mais redondos, porque requerem um nível de interpretação, de leitura mais profundo. Mas continua do mesmo jeito. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário que o irmão tiver, a irmã tiver, mande para o chat. E nós teremos um maior prazer em te responder ou correr atrás de resposta. Deus não nos deixará sem resposta, porque nós cremos. Amém? Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijão para todos, muita saudade. Não vejo a hora dessas conversas nossas serem ao vivo. Abração para todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser.